conhece, eu sou o Diego do portal Agora Noiva, e nessa série de vídeos eu vou estar respondendo algumas perguntas, algumas dúvidas ou alguns comentários que vocês deixaram no Facebook, no Instagram ou até mesmo no e-mail. Quando você se inscreve na lista para receber todas as atualizações, as novidades, logo no primeiro e-mail eu deixo ali um mini questionário, umas 3 perguntinhas para vocês responderem, né? Todo mundo que me respondeu aquele e-mail eu vou estar comentando aqui nesses vídeos, né? E as dúvidas que eu vejo que o pessoal tem com maior frequência, eu não vou me aprofundar muito, eu vou só comentar um pouco por cima e vou fazer vídeos separados, tá? Para me aprofundar um pouco mais e falar um pouquinho melhor desses outros temas. Então, vamos lá. O primeiro e-mail aqui é da Ruth, né? Então ela diz que ela está no começo das preparações do casamento e que vai ser em 2018, que a maior preocupação dela é com os gastos, né? E que ela gostaria de fazer uma cerimônia bem organizada, mas gastando um pouco menos. E essa é a dúvida, assim, esse é o tema, na verdade, mais pedido por todas vocês. Então eu vou falar um pouco melhor disso em outro vídeo, tá? Ela pergunta se cerimônias durante o dia são mais em conta e se vale a pena ela produzir algumas coisas. Então vamos lá, é muito interessante isso que ela falou, porque realmente, cerimônia durante o dia, a gente consegue sim economizar mais, tá? Por quê? Porque uma cerimônia, vamos dizer assim, mais tradicional, normalmente acontece no período da noite. Todos os fatores, seja a questão de decoração, de iluminação, vestido, tudo acaba sendo um pouquinho mais caro. Então, por exemplo, vamos supor que vocês optaram por casar durante o dia. Até alguns fornecedores, isso falando até da minha parte, né? Então, para quem não sabe, eu sou fotógrafo, então eu trabalho há 7 anos com fotografia e vídeos de casamento. Então, para a gente, as condições de trabalho numa cerimônia que acontece durante o dia são melhores. Então, a gente normalmente, às vezes, não tem nem que trabalhar com auxiliar de luz. Então, é uma pessoa a menos na equipe. A fotografia e o vídeo acabam tendo um resultado melhor visualmente, principalmente na fotografia. Se a gente tem que usar, a gente não tem que usar flash, não tem que usar LED, luz, a gente trabalha com luz natural, né? Então, muitos dos fotógrafos e cinegrafistas que eu conheço acabam até dando desconto, né, nos pacotes para casamento durante o dia. Sem contar que alguns casais acabam optando por fazer um mini wedding, que seria um casamento um pouco mais fechado, né, mais restrito, né, uma coisa mais intimista, menos convidados, né, fica ali normalmente, vamos dizer assim, até uns 100 convidados, na faixa de 70 a 100 convidados. Então até as equipes de trabalho nesse tipo de casamento acabam sendo menores. Trabalho um pouco mais barato também, tá? A decoração. Então no casamento durante o dia, você não precisa se preocupar naquela decoração tão luxuosa, né? Porque as pessoas costumam pensar para um casamento durante a noite, né? Então lustres e tudo mais. Você consegue trabalhar uma decoração bem mais clean, né? Uma decoração mais simplista, que ao mesmo tempo não deixa de ser bonita, não deixa de ter o seu valor. São estilos diferentes, na verdade. E quem quiser, acompanha lá. Eu estou sempre postando no Instagram, é @agoranoiva, né? Então eu estou sempre postando algumas referências, algumas inspirações lá. Então vocês vão ver que casamento durante o dia não é porque a decoração é mais simples, que vocês conseguem gastar menos, que vai ser, vamos dizer assim, um casamento menos bonito, né? Tem o vestido também. Normalmente um casamento tradicional acaba pedindo um vestido um pouco mais luxuoso, né? Brilhos, né? Pedras e tudo mais. Enquanto um casamento durante o dia, a gente pode optar por vestidos mais leves. Isso acaba também diminuindo o custo. E voltando para a decoração, o que a Ruth também já citou aqui, é de fazer algumas coisas. Isso é muito interessante. Isso é interessante por quê? Porque vocês conseguem deixar o casamento mais com a cara dos noivos. Mas vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Eu já tive noivas que optaram por elas mesmas produzir e fazer as coisas. Principalmente quando chega mais próximo da data do casamento, vai sempre ter vários detalhes que não tem como resolver antes, que vão ficar ali para os últimos dias, né? E se vocês não tomarem cuidado, vai chegar no dia do casamento, vocês vão estar muito cansados.
né? Vocês vão estar com 1 milhão de coisas para resolver e terminar essas coisas e quem vai montar é meio perigoso. Eu já tive casos de noiva que chegou no meio da festa, no começo da festa, abriu a pista de dança e a noiva estava quase dormindo no colo no peito do noivo ali no meio da pista, porque de tão cansada, de tão esgotada que ela ficou. Tem muito Instagram aí postando referência, no Pinterest você acha muita coisa também, então é muito legal ficar sempre de olho no que está rolando, no que é tendência e tudo mais, e dá para economizar bastante também. Agora vamos para a mensagem da Natália. Ela diz que está no início do planejamento do casamento, e que ela tem muito medo de que ninguém apareça também no dia do evento. Não é um medo tão diferente, né? Já tive muita noiva que eu já ouvi falar isso, dizer que tem medo das pessoas não aparecerem. A única coisa que eu falo é assim, a não ser que você tenha marcado a data do casamento em uma data muito complicada, por exemplo, em 2017, o último sábado, o último fim de semana de 2017, caiu, se eu não me engano, no dia 29. Não que as pessoas não vão aparecer, mas muita gente pode estar viajando, ou pode estar fora, ou pode estar recebendo familiares de longe em casa, e fica aquela situação de como que eu vou no casamento e deixar o pessoal ali. Lógico, sempre vai ter aquela porcentagem ali, aquela margem que não vai confirmar a presença e tal. Então isso é importante também, a confirmação da presença. Quando vocês entregarem os convites, é importante ter alguém e um pedido para que os convidados confirmem a presença até uma determinada data. Lógico, por exemplo, se vocês convidarem 250 convidados, vai ter uma porcentagem ali que não vai aparecer. Por isso que a gente sempre conta com uma porcentagem a mais. Então, por exemplo, normalmente a gente convida 250 esperando aparecer 220. Não aparecer ninguém, pode ter certeza que dificilmente isso vai acontecer. Aí o assunto que a Natália gostaria de mais dicas sobre como escolher o vestido certo, os acessórios e o véu. É um outro assunto que eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre isso. A próxima mensagem é da Marcele. Ela está começando a fechar com os fornecedores, né, que faltam 7 meses para o casamento, e que ela tem medo de atraso e de ter imprevistos no dia, como por exemplo a comida, faltar comida e tudo mais. Ela também gostaria de saber um pouco mais sobre o que servir e o que é tendência de decoração. Essa fase de começar a fechar fornecedores e tudo mais é uma fase muito importante. É quando começa realmente a gente começa realmente a estruturar o casamento. Então é muito importante aproveitar essa época que você está começando a fechar os fornecedores para trabalhar bem a escolha dos fornecedores. Não só a escolha dos fornecedores é importante, como também garantir que eles trabalhem em harmonia. Por mais que os fornecedores sejam ótimos, sejam incríveis, que o trabalho deles sejam incríveis, às vezes não tem uma sintonia entre todos os fornecedores que estão trabalhando no dia. Vocês vão perceber ao longo do caminho, ao longo do planejamento, vocês vão perceber que o casamento funciona como uma orquestra. Se tem alguém que não está tocando certo, pode afetar todos os outros da orquestra e a coisa pode desandar. 99% dos problemas que eu vejo acontecendo em casamento é porque faltou comunicação de um fornecedor com o outro, faltou um fornecedor pensar no trabalho do outro, não só na questão de o fornecedor entregar o trabalho dele da forma correta, o fornecedor não atrasar. Isso, lógico, isso também é importante. Hoje, dificilmente as noivas acabam contratando fornecedores que apareceram do nada. Eu falo por mim, a maior parte dos contratos acabam vindo por indicação. Tem sempre que tomar um cuidado, né? Procurar referências, procurar saber quem que trabalhos esse fornecedor já fez. A maior parte dos problemas é a sintonia, né? Tá todo mundo trabalhando junto. Eu vou falar um pouco melhor disso em outros vídeos, e até mesmo da importância do cerimonial para ajudar a controlar tudo isso e tudo mais. Ela fala o que servir e o que é tendência sobre decoração. A decoração, a gente consegue trabalhar um vídeo só para decoração. Eu acho que tem bastante coisa que a gente consegue falar daí, mas só falar um pouquinho ela falou ali do que servir. É legal pensar em que época do ano que você está casando. Então, é que no Brasil, assim, todas as estações acabam se parecendo muito, né?
é difícil ter aquela discrepância entre uma estação do ano e outra. Vamos supor que você vai casar numa época que é calor, que outra noiva casa numa época que é mais frio. O menu de cada um desses casamentos pode ser diferente. Um casamento que acontece numa época do ano que é mais fria, que é frio e tudo mais, a gente pode trabalhar mais, por exemplo, com massas, vinhos, uma alimentação um pouco mais pesada por conta do frio. Um casamento que é no verão, ou uma época que é muito calor, a gente trabalha com alimentos mais leves e tudo mais. É interessante pensar nisso na hora de montar o menu. Aí só emendando um pouquinho nessa questão de casamento no calor, casamento no frio, a gente pode também pensar, então por exemplo, se o seu casamento acontece no inverno, numa época que é muito frio, você já pensou se o ambiente, o local do casamento comporta e é confortável para os convidados? Está muito frio, será que o local não tem um aquecedor, alguma coisa do tipo? E o contrário também, de repente está muito calor naquele dia, tem um ar-condicionado ou pelo menos um ventilador, está funcionando, o local é arejado, né? Então é interessante pensar nesses detalhes, né? Que às vezes a gente tem tanta coisa para correr atrás, tanta coisa para pensar, que esses detalhes menores acabam passando e a gente só vai perceber lá no dia do casamento. A gente tem também a Flávia, que está começando também a planejar agora, ela acabou de decidir a data, tem um post, até eu acredito que eu tenha mandado um e-mail sobre a escolha da data, né? Então é bem interessante a questão da data com os meses do ano, quais meses faz mais frio, mais calor, quais meses os serviços estão mais caros, flores, né? Então tem determinados meses do ano, por exemplo, mês do Dia das Mães, a flor vai estar mais cara, porque a procura pela flor, por flor nesses meses, Dia das Mães, Dia dos Namorados, é mais alta, então as flores vão estar um pouco mais caras, né? Até pela questão da economia, é interessante pensar nisso também. E ela fala que tem medo também da contratação do buffet. Vamos lá, não só o buffet, como vários outros serviços também, é interessante que vocês peçam para visitar um dia onde esteja acontecendo um casamento de verdade. Isso é muito interessante, é muito legal para, por exemplo, decoração. Então vocês vão conseguir, não só pelas fotos, né, pelos vídeos, mas vocês vão conseguir ver ali num casamento. Vamos supor que vocês marcaram um casamento num lugar X com uma decoração Y. Perguntem para esses fornecedores se não tem, nas próximas semanas, algum casamento deles marcado, onde nesse local X o decorador Y vai trabalhar. E aí, além de vocês terem uma ideia de como vai ser um pouco do casamento de vocês com aquele fornecedor naquele local, vocês vão conseguir entender um pouco melhor do trabalho, como o fornecedor trabalha, qual que é o ritmo do casamento. Então isso é muito legal, tá bom? Experimentem a comida, os docinhos, tudo que vocês puderem, para vocês terem certeza que vocês gostam do que vocês estão contratando. Isso evita que vocês se arrependam depois, ou que vocês tenham qualquer problema com o resultado do serviço ou do trabalho. Bom, por hoje eu vou ficar nesses comentários, senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou tentar trazer pelo menos um vídeo desse por semana, respondendo os comentários, as perguntas, as dúvidas. Também trazer vídeos novos com os assuntos mais recorrentes, com as maiores dúvidas, os temas que as noivas mais querem saber. E não se esqueça de acompanhar o que está rolando, principalmente no Instagram, que eu posto muita foto de inspiração, do que é tendência, não só aqui no Brasil, mas lá fora. Vocês têm algumas ideias, conseguem trazer um pouco do casamento de vocês, e principalmente se você estiver no começo do planejamento, é muito interessante para já ir dando uma olhada no que vocês gostam, no que vocês não gostam, para quando chegar num fornecedor vocês terem uma ideia do que pedir, de como conduzir a conversa para que eles possam fornecer o melhor trabalho para vocês. Então no Instagram é Agora Noiva, no Facebook é facebook.com/agoranoiva e o site agoranoiva.com.br, tá bom? Então me acompanha lá no site, nas redes sociais, e agora no YouTube eu vou começar a soltar vídeos com uma frequência cada vez maior, tá bom? Então youtube.com/agoranoiva e a gente se vê no próximo vídeo.